Oi galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi pessoal, eu sou Juliana Cury. Sejam bem-vindos ao Infísio. O tema de hoje é de onde viemos a origem. Olha só, né? Ai, ai. Episódio 0. Juliana Cury, né? Vamos começar assim, vamos fazer como se fosse uma entrevista. Né? Pode ser. Eu vou te fazendo algumas perguntas. Quem é Juliana Cury? Eita, pergunta difícil, né? A origem, né? De onde viemos. Vou começar pelo, representação formal, né? Ótimo, então, ótimo. Meu nome é Juliana Lopretti Cury, eu sou fisioterapeuta, sou formada na UEL no ano 2000, fiz residência em fisioterapia respiratória logo na sequência, também na Universidade Federal de Londrina. Trabalho com fisioterapia respiratória ambulatorial domiciliar na parte de atendimento e sou docente do curso de fisioterapia desde 2003, dando aula também na área de fisioterapia respiratória, supervisionando estágio em fisioterapia respiratória e também algumas disciplinas correlatas de base, como fisiologia, biomecânica, né, que são disciplinas que eu gosto só um pouquinho. Imagina. Né? Só para constar aqui, assim, foi minha professora, tá, gente? Por um acaso dei aula, né, para a pessoa aqui em questão. Muito bom. Né, faz bastante tempo que você se formou. Esses dias, quase 10. Quase 10 anos, né? E enfim, né, acho que a gente se conhece há mais ou menos aí. E a fisioterapia, ela faz parte da minha vida, né? Desde o dia que eu entrei no curso, sabendo não muito bem o que era a profissão, eu diria, na verdade. Sim. Mas assim, depois que eu entrei no curso, né? Acho que eu caí no lugar certo, sabe? Aquela coisa, que bom que eu escolhi graças a fisioterapia. Deus eu tô aqui, né? E a fisioterapia traz a gente aí para muitas descobertas. A gente acha que é só a ciência da reabilitação, aí depois a gente descobre que tem outros aspectos que muitas vezes a gente deixa de lado na hora de escolher um curso da área da saúde e ao longo do tempo você descobre que eles também são importantes. Perfeito. E me fala assim, que área que você atua, Juliana? Eu atuo na fisioterapia respiratória ambulatorial, domiciliar, né, atendendo pacientes com esse perfil. Então, paciente idoso, com doença respiratória, doença cardíaca, ou doenças neurológicas, ou alguma outra condição que afeta o sistema respiratório. Então, atendo especificamente essa parte de fisioterapia respiratória ambulatorial e domiciliar. Muito bom. Que é o que eu gosto, né? Diga-se de passagem. Só um pouquinho. Gosto muito do hospital, acho ele lindo, mas optei por trabalhar fora dele, a área que eu me especializei nesse paciente. Muito bom. E você, quem é Rodrigo Deller? Vamos lá. Bom, eu já sou formado há 10, né? Quase 10 anos, então formei em fisioterapia no ano de 2010. Também entrei um pouco de paraquedas no curso, não foi a minha primeira opção, mas depois que a gente entra, a gente descobre esse leque incrível que tem dentro da nossa profissão que faz com que a gente se apaixone ao longo do curso, né? Então a gente muitas vezes fica naquela coisa, nossa, será que é isso mesmo? Mas a gente vai passando pelas etapas, vai aprendendo a amar o curso. E aí eu tinha esse fascínio pela fisiorrespiratória, né? Neurológica e tal. Ficava intercalando ali os estágios, né? Neurorespiratória. E aí depois, na verdade, eu me descobri depois de formado, né? Se a gente for ver. Onde eu fui realmente buscar algumas especializações. Então eu fui para as terapias manuais. Então você atua hoje especificamente com que perfil? Tá, hoje, né, eu me especializei em osteopatia, é um curso de 5 anos, dei um tempo, fiz cursos que complementavam isso, né, fui buscar cursos, né, com menos tempo de formação. Aí fui buscar a microfisioterapia, que era uma lacuna que eu tinha, né, com alguns pacientes que eu queria suprir. E aí fui atuar realmente dentro da área da ortopedia, né? Então, da respiratória e da neuro da faculdade, de repente me surgem os pacientes ortopédicos, né? E aí vem, né, classicamente coluna, porque realmente é um perfil muito, muito interessante de trabalhar, porque a gente percebe então tem várias, vamos colocar assim, áreas para se atuar dentro disso, e não é somente, né, olhar o paciente com o sistema musculoesquelético, que a gente fala, né? Não é só olhar para o osso e para o músculo dele, a gente tem que entender ele por completo.
Que aí foi quando realmente a microfísica e outros cursos como leitura biológica vieram entrando para poder compreender esse paciente por um outro aspecto. Então essa é basicamente a área de atuação, né, que eu tenho hoje. E esse outro aspecto, né, que a gente, se a gente pegar assim, né, o que a gente vai falar aqui, né, o que a gente veio se juntar aqui, colocar o microfone bonitinho. Eu falo como a gente se conheceu, né? Eu tenho uma história assim que eu acho que é interessante do conhecer. A gente começou com as aulas na faculdade no segundo ano. Aula de fisiologia, humana, aquela disciplina super light, tranquila. Light, pouco detalhe, né? Que a gente só tem que saber muita coisa dentro da disciplina, que envolve só tudo que a gente vê dali pra frente. Não tem como separar. Aquele pequeno leque da fisiologia que lá no livro mostra que começa na biologia molecular e acaba na ecologia. É um absurdo, né? Eu falo, é muita coisa. E ali no segundo ano foi interessante. Vou contar a história do nosso amigo Jefferson. Pode contar a história do nosso amigo Jefferson. Jefferson, se você estiver escutando, né? Vai se Oi, saudade isso aí, de você. Tá? A gente tinha, na verdade, uma situação bem diferente, né? Onde ele dava aquela estudadinha antes e dava alguns questionários. Né? Eu sempre, às vezes, falo qual é o tema, ou dou algumas atividades de leitura, de revisão lá da aula da Érica, lembra? Lembro disso. Né? Sempre dou essas atividades, mas até hoje. E aí o que acontece? Ele dava aquela estudada boa, como ele sempre fez, muito estudioso. Aí começava a questionar, só que ele questionava assim, uns 49 do segundo tempo, quando já estava encerrando a aula. Isso, de aula, é verdade. Até que um dia, eu lembro que você respondeu assim, nossa, eu não lembro exatamente, mas se você for no capítulo tal, mais ou menos entre páginas X e Y, tem uma imagem, embaixo dessa imagem tem a tal da resposta. E ficou por Ciclo isso. Ciclo cardíaco. Provavelmente. É isso aí mesmo. Provável. Aí eu olhei assim, hora do almoço, todo com fome, falei, vamos almoçar? Eu falei, vamos, depois de passar na biblioteca. Você ficou indignado? Fiquei, tava perdendo o almoço. Aí ele falou assim, não vou, vai. Aí veio ele e o Michael também foi junto. E aí a gente, na verdade, fez com que ele fosse buscar um bendito do livro, do Galton. E ele olhou e falou, realmente tá. Eu falei, agora já deu, né? Chega. Então assim, eu falo que é uma relação de amor e ódio, né? Por aí. Mas acho que esse foi o princípio, assim, do como a gente foi se conhecendo na fisiologia. Depois a gente começou a discutir nossos TCCs, né? Isso, vocês vieram muito cedo. Vocês vieram no segundo ano vocês já queriam adiantar algumas coisas de TCC e a gente foi conversando o que era um TCC. Na verdade, assim, que era um TCC não, né? Vocês queriam fazer um TCC, né? E aí eu falei assim, bom, qual é a ideia que vocês têm? Ele já devolve a pergunta, né? Essas devolutivas são ótimas. A pergunta clássica de um TCC, qual é o problema? Qual é o problema? Eu lembro que a gente ficou sentado um tempo ali, né? Hipótese? Acho que isso foi uma tarde. Foi uma tarde. Foi até durante, assim, né? A gente fala dentro dessas conversas que a gente conseguia desenvolver muito do que o que é escrever o TCC, né? Então lançava um problema, vamos dizer assim, e a gente conseguia desenvolver aquele assunto para depois discutir. Senão ficava aquela coisa muito, né? Vaga, né? Então, dali os TCCs, que também foi o segundo ano, né? Se a gente for puxar bem na memória, né? Ali a gente começou as discussões. Aí a gente viu que das discussões de TCC vinham outras coisas, né? Outros assuntos. É interessante, a gente era um grupo, né? Você, o Jefferson, a Bruna. A gente discutia os aspectos dos pacientes, dos indivíduos. A gente sempre caía naquela situação de analisar o aspecto do humano, do ser humano e a fisioterapia, como lidar com essas pessoas. A gente sempre andava, né, nesses caminhos. Assim, vocês eram uma turma que a gente conseguia não falar só da técnica do atendimento, mas acho que também trazer essa contextualização para o ser humano que está sendo atendido pelo fisioterapeuta e como é o ser humano fisioterapeuta atendendo o outro ser humano. Era um diálogo muito legal, era muito bom. E assim, os diálogos do TCC duravam bastante, mas os outros também duravam muito tempo, né? Exatamente. A gente tinha umas conversas boas nesse aspecto. E dali, acho que foi do TCC para o estágio. Então a gente teve algumas vivências com respiratório, porque era subsetor na época, né? Isso, era por especialidade, verdade. Acho que foi uma das últimas turmas, pelo menos. Isso, acho que você foi uma delas. A
Aí teve a parte respiratória, da abordagem dos pacientes. E saúde coletiva. Atenção primária, na verdade. Isso, era atenção primária. Que era aqueles projetos de atendimento dos grupos, das empresas, né? Que a gente também discutia essa questão de como a gente vai entrar dentro de um lugar que já tem uma rotina de trabalho, tem todo um aspecto, né? Para você poder cativar essas pessoas. E era muito interessante, porque assim, foram dali, né, que a gente começou realmente a ter diálogos não só dentro da própria físio, né? Porque eu acho que sempre é válido, óbvio, porque a gente está num ambiente universitário, mas quando a gente começa a compreender e enxergar que esses aspectos são um pouquinho mais amplos do que aqueles, né, clássicos teóricos, né, do nosso tratamento, aí começa a ficar mais interessante porque engloba muita coisa, né? Pensando no indivíduo. O negócio falou, não só do físio, mas também do paciente que chega. Lembra, né? A gente vai cuidar de um outro que tem uma história, que tem uma vontade, que tem uma limitação, que ele vai ali confiar em você. Então, assim, as técnicas que você vai falar com tudo que você estudou das evidências científicas, você vai fazer a proposta de tratamento para ele, mas ele tem que confiar em você, né? Sim. Então, essa relação, né, de você conseguir fazer com que o paciente entenda, né, colocar numa linguagem que ele entenda, e de você também, eu acho que o aluno passa muito por isso, né, Nossa, de superar os limites, dele conhecer às vezes a dor, conhecer a dificuldade, viver a dor daquele paciente, viver a dor da perda de um paciente, né? Sim. Eu acho que isso são experiências que durante a faculdade, né, são muito marcantes. A gente conversava muito sobre essas vivências de vocês, né? A gente teve até algumas assim bem fortes no último ano, né, no estágio. E eu falo que assim, às vezes a gente discute tanto esse aspecto, né, científico daquilo que a gente faz, mas pouco se discute sobre como é que eu vou passar por todo esse processo. Tem que ser forte, ok, mas o que é ser forte? O que é ser forte, né, nessa hora, né? E aí a gente teve algumas experiências realmente a nível de estágio que foram muito marcantes, perdas de alguns pacientes, ou situações onde a gente estava com esse paciente no ambulatório e a gente acabou encontrando ele no UTI. Exato, né? vocês tiveram isso mesmo. Então isso tudo, né, a gente tinha, né, eu falo assim, ainda bem a gente tinha esse acolhimento, né? A Juliana pegava a gente e falava assim, não, vem, vamos conversar aqui, vamos entender um pouco mais. Então dali a gente foi interagindo cada vez mais, né? E isso foi se tornando rotineiro. Eu falo assim, a gente criou esse vínculo de poder discutir sobre esses assuntos, né? E ele se perpetuou para depois que vocês se formaram. Justamente. Né? Você que ficou mais perto, né, desse grupo todo. Acho que foi o único que fiquei por aqui, que ficou aqui, né? Mas assim, e também assim, não é só eu trazer aquilo que eu tinha de vivência, mas conversar com vocês e viver junto com vocês as dificuldades de vocês também me fez crescer bastante e também reanalisar muita coisa. Eu acho que isso ajudou muito, né? No meu desenvolvimento troca, né? Também é uma troca. Eu acho que é isso que é bacana, né? Sim. Que foi o que ficou. E daí depois você veio trabalhar lá na Migrã um pouco depois, né? Tem uma história antes, né? Tem um eu até tava assim, nem lembrava disso agora que veio na cabeça. Acho que foi em 2012, né? Eu fui ministrar um mini curso na jornada acadêmica. Verdade, você foi convidado, você ainda não dava aula lá, você foi convidado a dar uma palestra. Aí falou assim, vou ligar pra Juliana. É verdade. Juliana, olha, tem um mini curso, né? Pra ministrar, só que eu não aceitei ainda. Acho que até sobre bandagem. Aí eu falei, eu tenho 10 horas. Pô, que legal. Eu falei, que legal não, eu não sei falar 10 minutos. Fiquei no conflito, né? E agora, o que eu faço, né? Ele falou, você não faz todo dia? Eu falei, faço todo dia. Então vai lá e fala, você faz todo dia. Aí você vai ver que vai faltar tempo. É verdade. Aí tá. Eu lembro muito disso. No final, eram 10 horas da noite. De repente, meu pai Juliano na porta. Aí ela falou, e aí, deu tempo de falar tudo? Então, né, não deu. Não falou tudo que você programou, né? Não, faltou um monte de coisa. Então, ali acho que foi o primeiro contato com a faculdade. Né? Acho que eu até nem falei. Eu dou aula também na faculdade. Já são 6 anos e meio. Então, desde 2014, docente aqui na Migrã. Então, assim, a primeira vivência, o primeiro contato
contato talvez foi ali, né? Nesse momento do mini curso, foi muito interessante. Fala sobre sua prática, porque os alunos querem ouvir sobre isso, né? Justamente. Deu aquela travada, Nossa, né? como travou. Mas foi bom. Porque assim, os alunos eles querem ouvir da prática. Então quando a gente faz esses mini cursos nesses eventos, eles querem se enxergar fazendo, né? Por isso que essa colocação, às vezes eles querem, eles precisam visualizar coisas que eles vão fazer no futuro, não só entender a questão teórica, a fundamentação, mas ele precisa se ver, né, se enxergar fazendo. Isso é o que cativa, foi isso que me cativou quando eu entrei na fisioterapia. As experiências que a gente tinha, muitas vivências práticas, me faziam enxergar fazendo alguma coisa. Tanto que a gente, assim, até falando sobre vivência, a gente se enfiava em todos os projetos possíveis, né, dentro da faculdade. Isso é ótimo. Eu sempre falo para os alunos, você vai fazer o quê? O que você tem de tempo livre? Se inscreva para os projetos. Façam projetos, né? Eu falo que isso é importante porque, assim, essa vivência a gente acaba, assim, colocando em prática aquilo que a gente viu dentro da sala de aula, a gente pode colocar ali nesses projetos. Então, é uma forma de você falar, opa, isso aqui eu gosto, isso aqui eu tenho mais interesse, isso aqui às vezes não me interessa tanto, mas eu preciso saber também, né? Exato, mas ter a vivência faz você falar, tem mais afinidade, tem menos afinidade. Eu acho que aproveitar as oportunidades. Eu sempre cutucava muito aquela turma de vocês para vocês aproveitarem esse tempo. Né? Porque escolher aquilo que você mais gosta de fazer é difícil, às vezes você não consegue descobrir isso tão rápido, então é importante você experimentar, né? Então isso é uma coisa que eu sempre falava, aproveita o tempo, que o tempo passa rápido, vocês vão sentir saudade. E passa e sempre falta mesmo. Mas depois quando você começou a dar aula, né, foi supervisor de estágio, né, começou a dar aula, eu lembro também que nos intervalos, né, que a gente tinha nas janelas, a gente sempre conversava bastante sobre a prática, como é que estava a sala de aula, trocando uma ideia da disciplina, disso, daquilo. Ou até discussão de caso de paciente no estágio, que às vezes vinha algum, a gente trocava alguma ideia, né, do que de repente da parte respiratória específica, né, ou alguma coisa da fisiologia, da fisiopatologia, às vezes a gente trocava ideia. Nossa, era bem legal. E aí os alunos ficavam no corredor escutando a gente conversar, lembra? Sempre juntava um grupinho ali, a gente estava conversando, a galera chegando, uns 3, 4, juntava uns 3, 4, ficava ali junto ouvindo a gente conversar. Verdade. Né? E aí dá pro espetáculo também, né? Que é legal, porque virava uma troca com todo mundo. Ou ao contrário, já aconteceu da gente vir descendo, a gente nem estava conversando, tinha um grupinho de 4, 5 alunos, a gente parava ali para falar boa noite. E do boa noite virava. Boa noite começava a dar pitaco e conversa alheia. E aí era interessante porque os alunos traziam algumas demandas, algumas conversas. Aquelas mesmas dificuldades que, né, você passou, você começou a enxergar neles, né? E a gente começava a trocar isso com eles. Acho que esse foi o papo, né? O famoso ali, papo, né? De corredor. O papo de corredor. E eu falo que esses papos de corredor são interessantes porque são muito informais, né? Espontâneos. E totalmente espontâneos. E aí você traz aspectos que realmente estão lá dentro, né? Então isso começa a vir demandas bem diferentes, né? Eu acho que é o que a gente fazia quando a gente conversava de corredor quando eu estava na faculdade, Exato, vinham demandas completamente bem diferentes, aleatórias, né? Vamos dizer assim. Fora do contexto específico da faculdade, mas que faziam parte do aspecto de desenvolvimento humano, né? Justamente. E aí depois a gente enxergar isso no nosso aluno, né? No nosso acadêmico, que a gente passa a também ser um ponto de referência de alguma forma, né? Então acho que é interessante quando a gente consegue ter esse acolher. Um acolher do professor com o aluno em outro aspecto, né? É uma forma de acolhimento bastante espontânea. Acho que, assim, eu vejo que a gente isso foi sempre assim, espontâneo mesmo. Sim. Né? Os alunos vinham, falavam uma coisa, a gente falava outra, aí a gente cutucava uma coisa, ele respondia outra, e a gente ia conseguindo, às vezes, fazer com que eles até tirassem dúvidas, que na hora da sala de aula, naquela formalidade toda, eles não conseguiam, naquele momento ali, ele fala, então... vamos conversar. Né? Ou às vezes eles estão com uma dificuldade que é muito pessoal de lidar, né? Com algum aspecto específico, né? Um sofrimento específico que precisa só ser ouvido. Às vezes você não vai falar nada pra ele, você só vai escutar e deixar ele falar. Aí você fala... Tá tudo certo. Né? Tá pronto, né? E eu falo que assim, é interessante porque esse aspecto de parar em corredor, né? Você poder às vezes simplesmente ouvir, também ensina, né? Sim. Então é muito interessante, porque essas vivências que os alunos trazem pra gente
são muito diferentes, talvez, das nossas vivências. Sim. E aí a gente, não é que a gente vai dar pitaco, né? Não é nem isso, mas você vai, às vezes, levantar outros questionamentos. Ou colocar um outro olhar e falar, você já parou para ver isso aqui também? Justamente. Às vezes gerar uma nova dúvida para ele. Que é a parte melhor. Eu estava aqui lembrando, você estava falando disso. Sim. Né? Eu lembrei o seguinte, que a turma de vocês foi muito marcante nessa questão desse diálogo, né? Da forma de interação com os alunos, assim, para mim foi muito marcante, isso foi desenvolvendo. Antes também existia, mas era diferente. Sim. Eu acho que era mais pontual, né? Eu acho que isso começou a ficar um pouco mais orgânico para mim depois, sabe? Legal. Então, para mim a vivência foi muito bom. E uma coisa que eu lembro, comecei a lembrar agora, de quando eu estava na faculdade, eu também tinha alguns professores que encostavam na batente da porta, assim, ficava ali. e tal. Às vezes fazia uma pergunta, às vezes olhava e falava assim, que cara é essa? Né? Então tinha algumas conversas dessas de corredor. Era um pouco diferente, né? Cada um do seu jeito, mas elas aconteceram. Sim. E elas foram boas para mim. Legal. Em alguns aspectos, né? Às vezes de chegar e dar um chacoalhão para você, mas você tá aí fazendo o que não terminou esse prontuário ainda, né? Acaba logo com isso, vai, vamos. Né? Então, assim, ou então, algum aspecto, o que você está pensando, no último ano, às vezes perguntava assim, você está pensando em se especializar, vai fazer algum curso, vai prestar prova da residência? Porque na minha época estava começando as residências, eram as primeiras turmas, tinha acabado de sair as regulamentações das especialidades, sim. Né? Então, eu sou das primeiras turmas da residência lá na UEL. Deixa eu ver, não vou lembrar agora de cabeça, uma, duas, acho que sexta talvez, se não errei a conta é sexta. Não sei se é sexta ou sétima, mas não é mais do que isso. E, então era tudo muito recente, a gente estava descobrindo o que era um fisioterapeuta especialista dentro do hospital, nas unidades, se colocando como especialista, posicionando o que o especialista vai fazer, organizando e gerenciando o setor. Então isso foi uma vivência que eu tive na residência, foi muito importante para entender o contexto, né? E essas conversas com os professores me trouxeram muita coisa. Mas eu nunca tinha colocado ela tão em prática de maneira mais ampla. Acho que depois da turma de vocês isso começou a ficar mais espontâneo. Antes era mais pontual. Tá? Também acho que faz parte do amadurecimento de todo mundo, né? Eu também tive esse tempo. Para poder chegar nisso. Para poder ser mais espontâneo. Hoje é interessante, estava parando para pensar, né? Esse tipo de postura, que é espontânea, ele atrai alguns perfis, né? Bem diferentes, bem ecléticos, mas são perfis, né? Os alunos, eles trazem como referência. Eu tenho meus professores de referência por N motivos. Mas eu nunca tinha parado para analisar como eu posso ser referência para o outro. E nessas conversas, quando a gente vinha, tanto depois como professor, como você já estava como professor, começou a me trazer essa importância de eu entender que eu também tinha esse papel de ser referência, não de maneira direta pelo que eu falava dentro da sala de aula, mas pela forma como tratava e cuidava dos alunos fora. Né? Então isso também me fez enxergar esse aspecto e olhar mais para esse aspecto mais humano até do ensino. Eu estava vendo essa questão de referência, né? Ser referência de alguém, eu acho bem interessante assim. Na faculdade, a gente passou por um episódio muito interessante. A gente estava pelo corredor e de repente me param num grupo, estava eu, no nosso grupinho de sempre, que andava juntos, inseparáveis ali, né? Aí de repente, assim, vocês que são, né, fulano, Beltrano, sim, né? Falei, nossa, vai que eu fiz alguma coisa, né? Já fica com aquela tensão. Aí ela falou assim, não, porque a gente escuta tanto falar de vocês que a gente quer ser como vocês. Eu falei, nossa, não. Oi? Sejam melhores. Não imita tudo, não. Imita não, faz mal. Mas assim, ali na faculdade teve um episódio assim, muito interessante que eu nunca imaginei que ia acontecer. Aí quando você me coloca essa parte do professor, da gente também ser, nossa, é uma responsabilidade tanto que a gente tem, né? Quanto pessoa, professor, fisioterapeuta, enfim. Eu analiso assim, eu lembro que quando eu fui para a faculdade,
eu sempre ouvia, né, que a faculdade vai ser o momento onde você vai mudar. Sim. Eu falava assim, eu vou mudar? Ah, meu Deus, o que eu vou Vai mudar? mudar o quê, Eu já entrei na faculdade perguntando o que eu vou mudar. Né? O que eu preciso assim, mudar, né? Assim, a sua vida vai mudar. Eu falei, não, óbvio que vai mudar. Eu vou aprender uma profissão, vou aprender uma técnica, vou poder trabalhar com isso. Então, isso eu tinha muito certo. Sim. Mas o que era falado era que você ia mudar como pessoa. E como pessoa, eu ficava pensando assim, mas quais valores e princípios como pessoa vão mudar? Eu passei a faculdade, né, procurando isso, sabe? E na verdade, assim, eu mudei, mas eu só fui enxergar isso e começar a entender isso depois. Mas mudou o quê, né? Quais aspectos mudaram e quais não mudaram? Quais a universidade me fez desafios para mudar e eu não mudei? E quais eu precisei rever, né? Então, hoje eu consigo começar a pensar sobre isso, que antes eu não tinha muita noção. Porque eu vejo os alunos. Eu começo a olhar para eles e tentar me enxergar lá atrás, assim, né? E entender como o aspecto humano, da interação humana é essencial no aprendizado, na troca. Seja no ambiente formal, como é o ambiente da universidade, mas seja no ambiente também informal. Sim. Porque a troca, né, ela vai atrair pessoas e vai também, né, repelir pessoas, porque faz parte de como as pessoas interagem, os princípios e os valores delas. Não tem nada de errado com a reunião, né? Não tem, porque as pessoas elas vão vir por interesse próprio individual e elas vão se afastar pelo mesmo motivo, né? Então você consegue trazer isso e começar a analisar isso, é bastante interessante. E manter esse diálogo aqui, né? Sempre tem me ajudado a pensar sobre isso, sabe? Eu também. E aí eu começo a revisar. Eu sempre achei que a minha importância como professora, por exemplo, era dentro da sala de aula, no sentido da parte técnica ou no estágio, a parte técnica que eu tinha que passar para os alunos. Sim. No ambiente pessoal, eu sou uma pessoa, né? Sim. Que né, você de reputação ilibada, vamos colocar assim. Nossa. Né? Assim, sim, claro, né? entendi. Nesse sentido. Mas não no aspecto do trato do dia a dia das pequenas coisas. As pequenas coisas, assim, não parava para pensar que elas também são tão importantes para os alunos. E atualmente essa geração dá mais importância ainda para essas pequenas coisas, né? Muito. Eu falo que assim, a minha geração dava importância, mas talvez não tanto quanto. E hoje a gente vê esse aspecto, né, de você conseguir criar um certo vínculo, né? É um vínculo, né, que você cria com o teu aluno, às vezes fora da sala, que muitas vezes vai realmente fazer com que ele entenda outros aspectos também do indivíduo como professor. Exato. E das escolhas que ele vai fazer depois, que ele vai ter, né, com os pacientes dele ou com até a própria carreira dele. Então, assim, é engraçado isso, porque a gente sempre dialogou sobre esses aspectos depois da formação, né? Então, saí da faculdade, a gente continuou, né, tendo esse contato, intensificou, obviamente, até por conta da faculdade, né? A gente está ali com as nossas aulas e estágios e tudo. E aí a gente começou a ver assim, nossa, né? E agora? O que a gente vai fazer com tudo isso aí? Então, estamos aqui. A gente está aqui hoje, né? E eu falo que é interessante porque assim, um dos pontos é de onde nasceu, né? De onde nasceu a Infísio. Então eu acho que a gente respondeu bem já. Nasceu disso, né? A gente, na verdade, a gente resolveu só continuar fazendo o que a gente sempre faz. Sim. Né? Sim. Só que trazer isso para uma outra escala, né? Para um outro ambiente. Outro ambiente, é um formato totalmente diferente, né? Tanto que a gente sempre deixou, assim, até uma proposta nossa de deixar a Infísio muito aberta para o diálogo ainda. Exatamente. Né? A gente está aqui, os dois e tudo mais, só que muitas vezes a gente vai ter outros aspectos que vão continuar vindo, que vão continuar dialogando, conversando, que vai fazer com que a gente também possa estar aqui. Exatamente. Né? E de repente, né? De repente a gente põe um terceiro microfone aqui, né? Opa, terceiro ou quarto. Exatamente, a gente organiza aqui, né? Mas no sentido de poder abrir para discutir. Sim. Né? Abrir para as perguntas, ser um canal aberto para a gente falar desses assuntos do aspecto da fisioterapia
e do aspecto humano do ser fisioterapeuta e do fazer, de fazer fisioterapêutico, né? Eu falo muito assim, né? A gente fala tanto desses aspectos, dos aspectos humanos que envolvem, mas envolve tanta coisa, né? Que acho que cada conversa que a gente tem é uma demanda totalmente diferente, né? Mas acho que é o que enriquece muito essa troca, porque o interessante, aí a gente pontua bem isso, né? A Juliana fala assim, não, a partir do momento que você me contrariar, né? A gente vai começar a ter um diálogo melhor, e realmente as coisas vão, né? Não é contrariar só pelo fato de contrariar. Não é birra, né? Não é birra, mas é contrapor. Contrapontos, né? Então a gente às vezes levanta contrapontos, não que a gente defenda às vezes propriamente aquilo, mas fala, mas e esse ponto aqui, né? Será que não tem? Né? Então acho que essas conversas que a gente tinha de corredor levantou muito isso. Você não concordar, ou falar assim, não, mas eu tô vendo isso, né? Descartou completamente da sua fala. Você fala, opa, então... Também tem isso, né? Eu acho que essas chamadas, assim, sim, é aquela questão de você ter a liberdade de falar e de ouvir e de respeitar o falar e ouvir de maneira muito tranquila, porque o que você conversa me ajuda a crescer como profissional. E vice-versa, né? com certeza. Eu acho que é isso que é mais legal, porque você consegue, quando a gente fala em diversidade de ideias e pluralidade de ideias, no sentido de viver isso de fato. Né? E às vezes a gente até, assim, né, colocar isso num aspecto onde a gente consiga até enxergar essa pluralidade, discutir a diversidade que tem nela, sem ficar muitas vezes só pontuando X, Y, Z, porque é o nosso ponto de vista. A gente levanta vários pontos, né? Até a gente muitas vezes chegar a uma conclusão sobre aquilo. Ou de repente só lançar outra pergunta. Eu falo assim, nossa, a gente ainda tem um caminho enorme para poder responder isso, né? E a gente não sabe a resposta. E também não é errado isso, né? Muito pelo contrário, as pessoas têm um certo preconceito de não saber responder as coisas, né? No mundo hoje que tem tanta informação, então todo mundo tem que saber tudo, às vezes é bom ter dúvida. E aí trocar a ideia e tentar achar a resposta na dúvida junto com outra pessoa, né? Melhor, né? Eu acho. Eu, pelo menos, particularmente, prefiro compartilhar disso. Né? A gente vai junto, vai mais longe, mesmo que vá mais devagar um pouquinho, né? Essa é uma frase importante, né? Quer ir rápido ou vai sozinho, né? Mas quer ir longe, vai acompanhado. Eu já escutei muito isso, acho que ela é importante. Porque muitas vezes a gente quer ir tão rápido que a gente esquece das pessoas que estão do nosso lado, que apoiam a gente, às vezes dão suporte, porque você simplesmente quer ir. Acho que é por isso que a gente veio abrir para essa conversa, né? Pra Sim. gente poder abrir esses nossos diálogos. Às vezes é meio devaneio, eu falo, mas a gente volta. Né? Pra gente poder falar sobre, às vezes, esses sofrimentos, essas dúvidas. E nem sempre trazer respostas, né? Que eu acho mais interessante. Às vezes vai levantar outros questionamentos que a gente vai ter que continuar discutindo até que a gente chamar alguém para ajudar. Justamente. Então, assim, pra gente finalizar, eu acho que essa é a frase que marca, né? Dos corredores da faculdade para a vida e com podcast. Com podcast, né? Dos corredores da faculdade para a vida e da vida para o podcast. Para o podcast, muito bom, gostei. Bom, Juliana, obrigado. A gente sempre poder compartilhar, né? E poder discutir e ter nossas divergências e ao mesmo tempo a gente poder ter essa troca, que eu acho que ela é sempre muito, muito boa, e que a gente possa ter sucesso com o nosso podcast. Exatamente. Muito bem, obrigada e vamos lá, né? Vamos lá. Obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Então, ficamos assim até nosso próximo episódio. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau.